Olá, muito boa tarde. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira está no ar. E a gente começa com a prisão de 2 suspeitos de integrar uma quadrilha que é especializada em roubos de veículos pela região de Sorocaba. A polícia apresentou os menores hoje na Delegacia de Investigações Gerais. As apreensões aconteceram no bairro João Romão. Os menores, um de 16 e outro de 17, foram apreendidos hoje pela manhã. Um outro menor de 14 anos permanece foragido. Os detalhes eu converso agora com Urban Filho, delegado da DIG de Sorocaba. Delegado, eles são responsáveis por quantos roubos na região? A Polícia Civil conseguiu desbaratar essa quadrilha, que já num primeiro momento, num curto espaço de tempo, responsável por 10 roubos de veículos só na cidade de Sorocaba. Como eles agiam e qual era o foco de veículos deles? Carros de alto padrão e sempre com abordagem usando a arma de fogo. Esses carros eles chegavam, não tem um horário específico e nem uma região na cidade de Sorocaba. Eles agiam livres na cidade inteira de Sorocaba. Eles já tinham passagem pela polícia? Eles possuem passagem por tráfico de entorpecentes. Qual o destino desses menores? Conforme a expedição do mandado de apreensão dos adolescentes, eles serão recolhidos na Fundação Casa e permanecerão à disposição da Vara da Infância e Juventude. Ok, muito obrigado pelas informações. Pedro Leão, de Sorocaba, para o Manchetes Noticidade. Tá aí os esclarecimentos do Dr. Urban Filho. E é cada vez mais comum a gente ver menores envolvidos no mundo do crime. Nesse sábado, um adolescente foi apreendido à Fundação Casa de Sorocaba porque teria participado de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um homem de 49 anos foi baleado com um tiro na cabeça quando saía de uma agência bancária na Avenida São Paulo, que é uma das mais movimentadas de Sorocaba. O horário do crime, 6 horas da tarde, ou seja, ainda estava claro. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital regional, mas não resistiu. 3 suspeitos teriam ainda levado o carro do homem e com esse veículo praticado um outro roubo minutos depois no bairro de Brigadeiro Tobias. Os 3, entre eles o menor, foram apreendidos pela polícia na rodovia Raposo Tavares. Os 2 maiores foram levados à cadeia de São Roque. Um frentista foi preso em flagrante, suspeito por tráfico de drogas em um posto de combustíveis onde ele trabalhava, no bairro Boqueirão, em Tatuí. A suspeita é de que ele guardava os entorpecentes nos bolsos e comercializava em meio aos pagamentos de abastecimentos para não levantar qualquer suspeita. Com ele foram encontradas porções de cocaína, maconha e mais de R$1.000 que podem ser da venda de drogas. De acordo com a polícia, o dono do posto não sabia do tráfico. O frentista confessou o crime e foi levado ao CDP de Capão Bonito. E olha, depois de sofrer um acidente de moto, o homem que seria a vítima do acidente acabou preso. Isso porque a polícia descobriu, ao checar o chassi e a placa do veículo, se tratava de uma moto furtada. O suspeito, vítima, foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba e depois de recuperado, foi encaminhado a uma delegacia. Ele pagou fiança de R$680 e depois foi liberado. E 2 crianças e 2 adultos ficaram feridos em um acidente na rodovia Emerenciano Prestes de Barros, em Porto Feliz. O capotamento aconteceu no quilômetro 16 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia no sentido de Porto Feliz quando o motorista perdeu o controle e atingiu um barranco no sentido contrário. O carro rodou na pista e parou de ponta cabeça. Todos os ocupantes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade. A pista não precisou ser interditada. Perigoso. Quem passou hoje pela manhã na marginal da rodovia Raposo Tavares, próximo ao quilômetro 100, pegou um congestionamento de quase 2 quilômetros. O motivo foi uma carga de cimentos que caiu na rodovia. Felizmente, ninguém ficou ferido e o tráfego já está normalizado. E a gente fala agora de saúde. No fim de semana, a Prefeitura de Jundiaí chamou a atenção dos moradores para os casos de dengue, mas desta vez o alerta veio de forma diferenciada. Eles aproveitaram um grande movimento no centro da cidade. Veja. O Dia Municipal de Mobilização Social para o Controle da Dengue. Aí a rádio, legal, mas o assunto não é tão agradável. É esse mosquitinho que, como a rádio, também está no ar. Ele é pequeno para enxergá-lo bem, olha só mesmo com a lupa. Mas o problema que ele causa, olha, esse é grande, por isso toda essa mobilização. Durante o ano de 2013, até a primeira quinzena de agosto, foram registrados em todo o estado mais de 200 mil casos de dengue. Só em Jundiaí foram 114 registros.
A rádio foi só uma das atrações que despertaram curiosidade de todas as idades. No jogo de conhecimento, um duelo de gerações. Nesse outro, o mais jovem venceu. E o que ele ganhou? Aprendi bastante. Teve aprendizado também para aqueles que preferem outra maneira de lazer. Um cineminha, que tal? Nesse outro ambiente, uma exposição um pouco mais sinistra. A bonequinha tão querida pelas crianças em um caixão. Mas se a ideia era educar, deu certo. Morreu. Por quê? Por causa da dengue. E para não acontecer isso, o que a gente tem que fazer? Cuidar. E é isso aí, para combater a dengue, não adianta a prefeitura agir sozinha. A mobilização das pessoas é fundamental para o controle da dengue. Se a gente não tiver essa parceria, só o serviço da Secretaria de Saúde não é eficiente. Tá aí, todo mundo tem que ajudar. Então preste atenção, vamos relembrar os cuidados necessários para evitar a transmissão da dengue. Veja. Não deixe acumular água em latas, tampinhas de refrigerantes, pneus, garrafas, tambores, sacos plásticos e lixeiras. Mantenha a caixa d'água fechada. Limpe as calhas para escoar melhor a água da chuva. Coloque areia nos pratos de plantas e não jogue lixo em terrenos baldios. É tudo muito simples. E a chuva neste domingo alagou 8 ruas e avenidas de Sorocaba, de acordo com a Defesa Civil, e 6 casas foram tomadas pela água em diversos bairros. O nível do rio chegou a subir 60 centímetros. E a chuva também provocou alagamentos em alguns pontos da cidade. No Jardim Vera Cruz, um carro e um cavalo ficaram ilhados. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez o resgate. Ninguém ficou ferido. Na Zona Norte, em frente ao shopping da Avenida Itavuvu, a via apresentou pontos de alagamento, principalmente próximo à área de transferência de ônibus. No bairro Campolim, a chuva também provocou transtornos e alagou o estacionamento de um shopping. E o tempo continua chuvoso nesta segunda-feira, com muitas nuvens. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Mesma máxima para Boituva. Em Jundiaí, mínima de 17 graus. Máxima de 24 em Itapetininga. Esporte, um péssimo começo de campeonato para a Liga Sorocabana de Basquete. No Novo Basquete Brasil, são 3 jogos e 3 derrotas. O time perdeu dessa vez em casa para o Limeira. O placar foi 76 a 74, 2 pontinhos aí de diferença. Agora a LSB tenta a recuperação na próxima quinta-feira contra o fortíssimo time do Flamengo, às 8h30 da noite, no ginásio da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Boa sorte à equipe. Encontro de cavaleiros no fim de semana em Jundiaí marca mais uma edição da Cavalgada do Circuito das Frutas. Foram quase 50 quilômetros de belas paisagens, veja. A ideia é simples, interação da família, amigos e das cidades. O chamado Circuito das Frutas é uma associação entre os municípios da região de Jundiaí, que juntos divulgam e investem no turismo rural. Mostrando para toda a população a finalidade da fruta realmente, do Circuito das Frutas das 10 cidades. Essa cavalgada realmente vem incrementar toda a nossa situação da cidade. No passeio, pessoas de todas as idades, o sexo aqui também não importa. Olha aí as Amazonas. Aqueles que não gostam muito de cavalgar podem passear de maneira mais tranquila. Que tal a charrete? As paradinhas estratégicas também fazem parte do trajeto. Durante a cavalgada, uma paradinha dessa aqui é boa ou não? Com certeza, comendo um verdinho assim ainda, a cavalada fica contente. Foram 4 cidades percorridas, além de Jundiaí, Itatiba, Jarinu e Atibaia. Quase 50 quilômetros de trajeto. Esse pessoal aí veio de Indaiatuba, região de Campinas. Quase 70 quilômetros de Jundiaí. A viagem valeu. Tá com os amigos, é muito saudável, né? Uma vista maravilhosa dessa. O importante é os amigos, né? A paisagem, curtir o passeio. Fim de semana com a presença de super-heróis em Jundiaí. Os trajes idênticos aos de personagens é o diferencial do cosplay, ou seja, brincar de fantasia, veja.
foi a 8ª edição do Jundi Comics, realizada no Museu Histórico e Cultural Solar do Barão. O evento, no sábado e no domingo, foi dedicado aos fãs de super-heróis e também personagens de cinema. Ao contrário das fantasias comuns, a roupa de um cosplay segue todos os detalhes do personagem. A programação teve também campeonato de cartas, tudo relacionado aos quadrinhos, e ainda campeonato de videogame portáteis. Participe dos nossos telejornais e envie sugestões de reportagem para o site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone ao 15 3238 8804. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fica agora com Futebol Sport Show e todos os gols da rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.